Marcela, boa noite. Oi. Esperar dar 8 horas, esperar um pouquinho o pessoal entrar e vou começar, tá bom? Carla, boa noite. Estrela, minha amiga querida, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, querido. Vou dar mais uns 2 minutinhos só. E aí eu vou começando, tá? Pra não atrasar. Aline, boa noite. Como uma boa TDAH, tô eu aqui já me sacudindo. Ai, eu acho que essa é a parte pior. Fica me sacudindo o tempo todo. Ai, faz parte. Eu tô calma, às vezes eu tô calma mesmo, muito calma, mas a perna tá sacudindo. O pé, foi a mão. Já é involuntário, tem hora que eu nem sinto. E minhas filhas ficam assim, mãe, para com essa perna, mãe. Oiê, boa noite, querida. Lila, outra amiga muito querida, boa noite. Marido, boa noite, marido. Eu não tô com nenhum reloginho aqui.
Também te amo, minha amiga. É um prazer ter vocês aqui. Que horas são? Eu tô perdida aqui. Não sei, eu entrei, acho que era 5 para as 8, já deve ser, né? Mais de 8 horas. Não tô conseguindo ver aqui no telefone. É, igual a você. Sou sua fã. Ah, 8h05. Tá, vou dar mais 1 minuto só, pra gente não atrasar, ainda mais quem entrou na hora, né? Vou dar mais 1 minutinho e aí a gente começa com vocês que estão aqui, o pessoal vai entrando. Ô, minha baixinha. Ah, dá, eu sou uma excluída digital, gente. Obrigada. Precisa não. Já consegui aqui. Tô tendo aula aqui na minha live. Mi, boa noite. Se vocês quiserem ir mandando aí, compartilhando com amigos, pais, né? Eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência com TDAH para vocês e mais do que uma aula, né? Uma coisa cansativa, um bate-papo para eu passar um pouquinho da minha experiência para vocês como mãe, né? Como mãe de TDAH, como uma pessoa que tem o transtorno. Eu trabalho com TDAH, né? Então antes de eu iniciar, eu vou dar boa noite para vocês. Já dei boa noite aí de 1 a 1 quem entrou. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês, porque eu até penso em fazer mais encontros, mais lives para passar um pouquinho, né, do meu conhecimento, mas o TDAH tem essa dificuldade, sabe, de falar. Às vezes eu converso até com meu esposo, eu falo assim, nossa, mas eu tô sabendo tanto esse assunto, eu estudo muito, né? Faço muitos cursos, faço pós, vou me especializando, mas na hora de falar vem aquele branco, trava, a palavra não vem, a palavra que você quer falar não vem. E ela fala assim, não vou fazer não. E as pessoas têm pedido muito, né? E pra mim também é bom, porque eu aprendo muito quando eu falo, né? Eu aprendo muito quando eu dou aula, eu aprendo muito quando eu faço palestras. Por mais que inicialmente eu me sinta um pouco insegura, depois vai fluindo super bem. Então essa é uma característica do TDAH que me dá uma segurada. Então, mais uma vez, boa noite, vamos começar. Acho que quem está aqui na live, por enquanto, todo mundo me conhece, mas se tem alguém que não me conheça, eu sou Renata, eu sou psicopedagoga com especialização em educação especial e inclusiva. Sou fisioterapeuta, sou professora, eu me especializo muito na área da educação porque é algo que eu sou apaixonada, né? Eu não só amo, eu sou apaixonada pela educação. E eu sou apaixonada em aprender porque quando eu aprendo, eu consigo ajudar as crianças. E o meu foco sempre é ajudar as crianças, né? Assim, muitas crianças, elas são rotuladas ou elas são vistas como um laudo, e isso me entristece um pouco, né? Então, quando eu estudo muito, eu me especializo, eu vou fazendo uns cursos que aparecem, que, né, claro, não vou fazendo todos os cursos, mas aquilo que está dentro da minha área me interessa muito, né? Por que eu não vou me especializar para ajudar aquele que precisa? E eu ajudando a criança, eu acabo ajudando a família, né? Eu ajudo a escola. Eu não sou médica, eu não vou tratar o TDAH com medicamentos, eu vou ajudar as dificuldades dessa criança que tem o TDAH. Eu vou ajudar as crianças nas dificuldades de aprendizagem, nas dificuldades atencionais, né, na hiperatividade, na impulsividade, com atividades que são preparadas para isso.
Eu anotei, claro, né? Eu tenho que sempre anotar aqui, fazer meus rabiscos para eu não me perder e não esquecer, assim, umas coisas que eu quero falar com vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas também, tá? Não tem problema. E eu quero dividir, como eu falei no início, eu quero dividir um pouquinho da minha experiência como TDAH. Eu fui diagnosticada com TDAH tem 1 ano. Então, foi muito sofrido até lá, né? Até o meu diagnóstico foi muito sofrido, porque eu passei uma infância toda e uma adolescência toda com um transtorno, onde me trazia muitas angústias, né? E eu não sabia o que era. E a minha própria família, né? Não dá nem pra você... Boa noite, Nath. Boa noite, Gabi, Alê. Boa noite, Camila. Obrigada, é um prazer ter vocês aqui. Então, assim, eu não dá nem pra você culpar, porque naquela época, há 30, 35 anos, a gente não ouvia falar, né, tanto dos transtornos hoje em dia. Ah, mas hoje em dia tem tanto transtorno, antigamente não tinha, sempre teve, né? Que hoje em dia as pessoas estão mais esclarecidas, os médicos estudam mais e se especializam mais mediante os transtornos, que são vários, são inúmeros, né? Mas o que eu estava falando sobre a gente não rotular a criança, isso é muito importante, né? Porque a gente acaba fazendo isso como mãe, às vezes na escola. Então, para eu começar aqui, eu fiz umas perguntas para eu ir respondendo para vocês, e no meio desse bate-papo, se tiver alguma curiosidade que vocês tenham em relação a mim, em relação à minha experiência, em relação à experiência como mãe, como uma filha que tem TDAH, vocês podem ir perguntando, ou até profissional mesmo, tá? Boa noite, Mônica. Boa noite, Carmen, Dani. Então, o que é o TDAH? O TDAH... essa sigla quer dizer o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? O que é isso? O TDAH ele é um transtorno de origem neurobiológica e de causa genética, tá? Então, o que quer dizer isso? Você não vai adquirir o TDAH depois de nascido, você não vai adquirir o TDAH na infância, na adolescência e na fase adulta. TDAH você não pode adquirir. O TDAH a gente já nasce com ele, tá? Então, para você ter o TDAH, obviamente seu pai ou a sua mãe, ou os dois, ou o avô ou uma avó, tem que ter o TDAH, porque ele é de causa genética, tá? Então, não tem como não ter ninguém na família TDAH e a criança nasce TDAH. Sinceramente, assim, pelos estudos, pelos cursos, pelas minhas especializações, eu desconheço, tá? E o que acontece com isso? Esse transtorno, ele acomete o indivíduo em várias funções, né? Ele acomete o indivíduo nas funções emocionais, nas funções cognitivas, bioquímicas, psicológicas, né? Os transtornos, eles são grandes, né? O TDAH é uma coisa grave? Não é grave, mas ele incomoda, né? Ele angustia, ele traz muitos sentimentos e que, principalmente a criança, ela não sabe verbalizar, né? Como é que a criança vai expressar isso? Através de um comportamento, né? Acontece muito da escola chamar e falar: linda é você, sou sua fã. Não adianta você... A escola chama e aí diz que tá mal criado, que tá fazendo birra, que não acompanha, que levanta o tempo todo na sala de aula, e aí começam os rótulos, porque infelizmente muitas escolas também desconhecem, né? Não, na verdade não desconhecem, eu acho que ninguém desconhece, eu acho que não se aprofunda no assunto e aí não consegue ajudar essa criança, tá? Então, quem pode ter o TDAH? Como eu já disse, é de causa genética. Então, se mamãe, papai e os avós têm, a criança pode nascer com o TDAH, ok? Vamos lá. Todo TDAH é hiperativo? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Todo TDAH é hiperativo? Não. A hiperatividade mental é sempre, tá? Todo TDAH tem hiperatividade mental. A cabeça não para, os pensamentos não param. Na madrugada, se acordar,
já acorda pensando, de manhã já acorda pensando. Então, a hiperatividade mental, ela vai sempre estar presente no TDAH. A hiperatividade física, nem sempre, tá? A hiperatividade física, ela normalmente acomete mais meninos, mas acomete também meninas, né? Por isso que muitas meninas, antigamente principalmente, sofriam muito. Por quê? Porque tinha o TDAH, tem o TDAH, mas é aquela menina quietinha, que lá na sala de aula tá no cantinho, fica lá assim, sentadinha, e mal levanta, mal fala. Então essa é a aluna, né, perfeita. É aquela aluna que não dá trabalho, que não levanta toda hora, que não fala o tempo todo, que não mexe no cabelo, que não mexe na mão. Então ela passa batida, sabe? E isso ocasiona transtornos absurdos na criança. Por quê? Porque acha que não tem nada, né? E principalmente antes da fase de alfabetização, porque o TDAH, normalmente, os prejuízos começam a ser maiores e ele começa a ser mais percebido na fase de alfabetização. Por quê? Porque é onde a criança é mais exigida. Quando ela faz a transição da educação infantil e ela vai para um primeiro ano, que é a alfabetização, e ela vai ter que aprender a ler e escrever. Então, isso vai exigir dela muito mais disciplina, regras, né, muito mais atenção, memorização. E aí a criança que é TDAH e ela não sabe falar isso que ela sente, ela sofre muito. Então, nessa fase da alfabetização é que normalmente explode o TDAH. Com que idade se pode se atentar para o TDAH? Já desde muito novo, se com uns 2, 3 aninhos já tem algumas características de uma criança ou muito desatenta, que não presta muita atenção no que fala, né, que está sempre ali mais no cantinho, ou que tem uma hiperatividade, que tem uma inquietação, que na verdade é uma inquietação, né? Ela é exagerada, porque existe inquietação normal de crianças. Crianças, né, tanto que existem crianças com laudo e que, para mim, desculpa, não são TDAHs. Mas a criança é agitada, a criança é inquieta, a criança é levada, ela tá na fase de ser levada, né, de pular, de correr, e aí ela não, essa criança tem hiperatividade e pode ter certeza que tem, mas não tem, né? Então, assim, tem que ter muito critério e uma equipe, né? A ideia é que se tenha uma equipe multidisciplinar que atenda essa criança, né? O médico que vai dar o laudo, o médico que vai diagnosticar, nenhum outro profissional pode diagnosticar, nem eu como psicopedagoga. Eu dou um laudo como uma hipótese diagnóstica. Eu faço avaliações, faço os testes, dou o meu laudo com tudo que eu trabalhei ali na criança, com todos os testes que eu fiz, psicopedagógicos, pedagógicos, e a mãe, né, o responsável encaminha para o médico e para outros profissionais, psicólogos, fono, TO, né? Aí vai depender do nível que a criança se encontra, tá? Então, assim, a gente tem que atentar, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque todo mundo tem qualidade de vida, né? Eu sofri muito e a minha filha sofreu muito. A minha filha, ela foi diagnosticada com 9, eu acho que, se eu não me engano, 9 para 10 anos, se eu não me engano. Então, até 9 anos, ela sofreu bastante, né? Por quê? Porque nem sempre, gente, olha só, presta atenção, nem sempre é o mau comportamento que leva a criança a ter um rendimento escolar baixo, tá? Às vezes é a criança que não consegue entender aquela matéria, não consegue prestar atenção naquela matéria, né? Porque o que acontece com o TDAH? O TDAH, há um prejuízo grande no córtex pré-frontal, onde estão localizadas as funções executivas, ok? Então, esse comportamento, né, funções executivas, elas são habilidades cognitivas, então está relacionado à atenção, está relacionado à memória, está relacionado à emoção, à ação. Então você imagina essa criança que está ali, ela não consegue prestar atenção,
né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai falar, ela vai virar pro lado, ela vai levantar, ela vai querer chamar a atenção de todo mundo, né? Bom, se eu não consigo chamar a atenção da professora por ser boa aluna em relação à nota, eu vou ter que chamar a atenção de outra forma. E foi o que aconteceu com a minha filha. Minha filha, um rendimento escolar muito baixo, notas péssimas, não conseguia aprender de forma alguma. E aí o que aconteceu? O comportamento começou a dar tilt, né? Ela começou a ter um comportamento muito inadequado na escola, porque ela é do tipo combinado, ela é do tipo desatento, hiperativo e impulsivo. Então, é muito sofrido, quando você não sabe, quando você não trata, quando você não entende, e quando a escola não te dá apoio, é pior ainda, sofre todo mundo, sofre a criança, sofre a família, sofrem os amigos que estão mais perto, né, que estão ali tentando ajudar, mas não consegue porque você desconhece, você não sabe o que ela tem, e aí começa outro, porque essa menina não tem limite. Porque essa menina é mal educada, porque você não sabe criar, porque você é permissiva, porque você, e aí você, que é uma mãe TDAH também, se encontra numa situação dessa, você faz o quê? Surta, atura ou surta. Porque se você é TDAH, você já tem as suas questões em relação às suas ações, seus planejamentos, sua organização, seus pensamentos, né? Eu também sou do tipo combinado, desatento, impulsivo e hiperativo. Então, você já vem sofrendo. E aí você tem uma filha que é igual a você. Eu consigo me colocar no lugar dela. Então, por isso as pessoas julgam e criticam como uma mãe permissiva. Mas não é ser uma mãe permissiva, é você se colocar no lugar daquela pessoa, porque você é igual a ela. Então, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, e aí você, não é que você seja permissiva, você entende, né, o que ela tá passando. E aí, fica muito mais fácil. Hoje em dia, a nossa qualidade de vida, ela é absurda, não dá para comparar com há um tempo atrás, onde eu não era diagnosticada, ela não era diagnosticada, eu só era julgada o tempo todo, e eu me perguntava, eu falei, meu Deus, eu só fracasso o tempo todo, né, e não consigo melhorar, né, e era gritando o tempo todo, e gritava, e aí eu comecei a me especializar, fazer curso em coaching, fiz curso em coaching infantil, que me ajudou muito, e quando ela foi diagnosticada, aí eu falei, nossa, se a Júlia tem TDAH, eu tenho TDAH. Eu já vivenciava o TDAH, né, dentro da escola, como diretora escolar há muitos anos, na área de educação há muitos anos, e comecei a me especializar em alguns transtornos para poder entender as crianças, né, que eu tinha na escola. Então, eu sempre gostei muito de estar muito pertinho das crianças na escola. Mesmo como diretora, a minha função e o meu objetivo era sempre ter um olhar para cada criança, né? Então, eu fui me especializando. E aí, quando ela foi diagnosticada, eu me atentei e falei, peraí, eu vou procurar ajuda. E eu procurei ajuda e não deu outra, né? Eu fui diagnosticada e hoje em dia a gente se trata. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente faz terapia, né? Encontramos, graças a Deus, terapeutas maravilhosas que ajudam muito a gente. E o nosso médico também, o psiquiatra, e aí tem outra questão, que é a questão do psiquiatra, né? Você pede para procurar um psiquiatra para o seu filho, nossa, né? A gente tem responsáveis que a gente tem que chegar com toda a delicadeza quando você vai encaminhar para um psiquiatra, porque, nossa, não... que você, meu filho é maluco, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Quando a gente aceita, fica muito mais fácil. E aí você fala assim, ufa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não procurei antes? E quando a gente aceita, fica muito mais fácil para todo mundo, para a escola, para a equipe, para a nossa família, para a nossa criança que sofre muito, né? O TDAH, ele é muito confundido também como agressivo. O TDAH, ele não é nada agressivo, tá? A impulsividade é diferente de agressividade. A criança agressiva é mais no TOD, que é uma comorbidade, tá? Mas a criança que é só TDAH, ela não é agressiva. O adulto que é TDAH, ele não é agressivo, muito pelo contrário. Nós somos muito impulsivos. É aquilo de você agir, você falar e depois é que você pensa.
tá? O TDAH, ele tem uma dificuldade absurda e um prejuízo absurdo no controle inibitório. Por isso é que aqui nas minhas terapias com as minhas crianças, eu trabalho muito não só a atenção, a concentração, a memória, né? Eu trabalho muito, faço atividades para o controle inibitório, porque o impulsivo é praticamente zero controle inibitório. A gente vai fazendo, vai falando, e é aquela agitação que às vezes a gente se cansa, né? Só de você... O pensamento cansa. Então, observar as crianças, observar os filhos, né? Ter um olhar carinhoso, evitar os rótulos, né? Então, assim, se não ajuda, a criança começa a ter isso aí. A criança TDAH, ela tende muito a baixa autoestima, né? Eu vou falar sobre isso, mas já que entrou nesse ponto, eu vou falar sobre isso. Por quê? Por causa dos rótulos, né? A minha filha mesmo, ela era burra, ela era feia, ela estudou numa escola que tinha pódio, medalha para os melhores alunos, e foi piorando das nossas vidas. Por quê? Que eu acho que é ruim até para uma criança que não tem nada, que dirá uma criança que tem um transtorno. E ela falava, eu nunca vou subir ali, mamãe, porque eu sou burra, porque eu não consigo aprender nada. Então, olha que sofrimento, olha que triste, né? E aí você ainda ouvia assim, ela é assim porque ela não tem limite. Ela é assim porque ela é isso, ela é assim porque ela é aquilo. E não é nada disso. Claro que a gente tem que dar limite, tá, gente? Temos que dar limites, regras. A regra, ela é fundamental para o TDAH, para ele se organizar. O TDAH, ele precisa se organizar. Eu, quando vou dormir, sem colocar as coisas que eu preciso fazer no dia seguinte, num planner, na minha agenda, nas minhas anotações, o meu dia não rende. Meu dia não rende. Parece que eu fiz 20 atendimentos, mas parece que eu não fiz nenhum. E eu fiz bons atendimentos, mas a sensação é que, caramba, eu não produzi. Porque eu não estava organizada. Então, a organização, ela é fundamental. É cansativo, mesmo com terapia, mesmo com medicamentos, né? Há médicos e médicos. Tem médico que prefere observar primeiro só com a terapia e a psicopedagoga e a fono, a equipe que está por trás disso, antes de medicar, né? Vamos fazer um teste antes de medicar, porque às vezes é necessário. A Ritalina, o Venvance, às vezes é necessário. Não vou dar remédio para o meu filho. Mas se o médico percebeu que é necessário, uma criança que tem um TDAH combinado, ela precisa do medicamento. Porque, às vezes, só a terapia, por melhor que seja, só a família ali junto, do lado, e a escola, não funciona. Não funciona. Então, isso também tem que ser observado com muito carinho, tá? Em relação a todo o TDAH hiperativo, eu falei, né? Nós temos uma tríade, né? É o TDAH desatento, tem o TDAH que é só desatento, que predomina mais nas mulheres. E, na verdade, tô fazendo um curso com uma doutora que eu admiro muito, eu sigo ela no Instagram e faço cursos e leio vários livros dela, que é a doutora Ana Beatriz. Ela fala muito sobre isso. Ela não costuma falar que é o TDAH desatento, ela fala muito sobre a instabilidade de atenção. Por que a instabilidade atencional? Porque existe aquele momento que o TDAH, ele tem o hiperfoco. O TDAH tem o hiperfoco, sim. Então, aquilo que ele tem um interesse espontâneo, aquilo que é atrativo para ele, aquilo que dá prazer para ele vai hiperfocar. Ele vai ver uma novela como ninguém, jogar como ninguém, né? O lúdico atrai muito. Isso ele vai hiperfocar. Tanto que tem mães que falam assim pra mim, Renata, eu discordo do TDAH, porque é só na escola? É só pra estudar que tem TDAH? Quando quer jogar futebol, quando quer brincar, quando quer não sei o que, ele foca. Quando quer ver uma novela, ele foca. Sim, porque o TDAH, ele tem uma instabilidade na atenção. Então, aquilo que existe, o interesse espontâneo, aquilo que dá prazer, aquilo que ele gosta, ele vai ficar, Eu, por exemplo, faço cursos e cursos e cursos e fico hiper focada, mas é muito foco, muito foco. Eu tô aqui e ficaria com vocês aqui até amanhã, porque me dá prazer. É algo que eu amo, é algo que eu gosto. Quer ver a minha agonia?
quando eu fiz normal, né, no meu ensino médio, porque eu queria ser professora, eu sempre quis ser professora. Minha família é de professores, minha mãe é professora, meu pai é professor, meu pai teve colégio aí mais de 50 anos. E aí meu pai falou assim pra mim, você não vai fazer não, porque essa vida é vida de doido, você não vai seguir essa área da educação, você vai fazer a área médica, vai fazer alguma coisa, medicina, fisioterapia. Você precisa ser bem-sucedida. Olha, ouvir isso é muito triste, tá? É claro que eu não tô aqui pra entrar na família e na criação de ninguém, tá? A gente só tá batendo papo e eu tô passando a minha experiência um pouquinho, que às vezes a gente contando a nossa experiência, a gente abre um pouquinho a mente das pessoas, né? E o meu intuito é só esse. Você vai fazer isso? Eu falei assim, então tá bom, eu vou fazer odontologia ou então fisioterapia. Mas eu vou fazer fisioterapia pra trabalhar com criança. Sempre foi o meu foco. Eu fiz fisioterapia, mas bem frustrada. Você sabe o que acontece? A gente, para não se frustrar, a gente transfere a frustração para os nossos filhos. E aí, isso é um egoísmo muito grande, né? Porque a gente fala assim, meu filho tem que ser bem sucedido. É claro que a gente tem que ter preocupação do nosso filho ter uma boa profissão, de ter, né, uma condição financeira boa para se sustentar, para viajar, para ter uma qualidade de vida, para sustentar os filhos que vão ter, claro. Mas a gente nunca deve transferir a nossa frustração para os nossos filhos. Eu não vou me frustrar, eu quero que meu filho seja médico, juiz, advogado, que ele tenha uma profissão que vai dar dinheiro. O que seria ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido engloba muitas coisas, né? Ser bem-sucedido engloba você ter um emocional equilibrado, engloba você ter uma vida social boa, você ter pessoas boas por perto, você ter uma profissão que você gosta, que você ama. Eu fiz fisioterapia, fiquei na fisioterapia 7 anos, sempre amei estudar o cérebro. Eu fui pra fisioterapia, eu me encantei. Não foi uma coisa assim que foi... Faltava alguma coisinha, sabe? Mas eu me dediquei, porque quando eu vi que eu ia estudar o cérebro, que eu ia lá e esmiuçar e entender como funciona esse cérebro, quando a gente começa a entender como funciona o nosso cérebro, tudo fica muito mais fácil, né, pra gente lidar com o outro, na nossa profissão. Não é fácil não, tá, gente? Eu faço terapia pra isso, eu trabalho, eu tenho, assim, um compromisso comigo mesma. A cada dia eu vou me especializando em muitas coisas, questões emocionais, sociais, profissionais. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento para os nossos filhos, porque às vezes a gente salva mesmo os nossos filhos quando a gente abre a nossa mente. Tá? Então, se você perceber alguma característica, é claro, não é tudo, mas se você perceber características de desatenção, né, de desânimo, né, muitas vezes o desatento, ele fica desanimado, uma baixa autoestima, e o hiperativo e o impulsivo também, tá? Então, a tríade, conforme eu falei, o desatento, o hiperativo e o impulsivo combinado, que é o conjunto todo, né? Euzinha aqui. Falei com vocês sobre a hiperatividade, que nem sempre existe a física, tá? Mas a mental é uma condição do TDAH, é a hiperatividade mental. Então, deixa eu ver aqui das minhas anotações o que eu vou falar com vocês. Em relação a características também da hiperatividade e da impulsividade, além do que eu falei da inquietação, mexe muito com as mãos, na escola aquela criança que tá com estojo, mexe no estojo, faz qualquer coisa, mas não olha pro quadro. Principalmente se for aquela aula que tem que ficar muito tempo sentado, que não tem uma aula lúdica, que não tem aula no concreto, que não sai de sala pra nada. Isso aí pro TDAH é a morte. É a pior coisa do mundo. E aí você imagina essa criança que sofre lá dentro e ela não consegue falar pra você o que ela tem. Ela vai ter prejuízo mesmo no comportamento. E aí ela vai apanhar, ela vai ser colocada de castigo, ela vai receber suspensão na escola, ela vai receber advertências na escola. A minha filha teve 70 notificações no ano de 2018, se eu não me engano. 70. É isso, gente, 70. E aí eu ficava assim, meu Deus, que mãe é essa que eu sou? Gente, é tão difícil você falar assim para um filho. Filho, olha só, guarda o seu material, vai lá na grade de horários, porque a gente tem que dar responsabilidade para eles sim, autonomia, independência, isso eu sempre dei. Então ela já tinha
8, 9 aninhos, falei, vai lá, vê o seu material, depois a mamãe vai lá e confere. E aí? Eu ia conferir? Eu não ia conferir, entendeu? Porque eu esquecia. Eu não ia conferir porque eu dormia, eu estava cansada, porque eu trabalho o dia todo, né? Então, é muito difícil pra gente, né? Pra gente que é TDAH também, né? E muitas vezes os responsáveis, eles se descobrem TDAH através dos filhos, tá? Então, vamos lá. A irritabilidade também é uma característica muito forte. O TDAH, ele se irrita com uma facilidade muito grande, tá? Principalmente o hiperativo e o impulsivo. Interrompe fala dos outros, não espera a sua vez, tem dificuldade de esperar qualquer coisa, isso no âmbito profissional, social, tá? E aí eles recebem rótulos, às vezes, até na escola, né? De criança que é egoísta, criança que é irresponsável, criança que é mal educada. Esses rótulos, eles vão recebendo, às vezes, dentro de casa, dentro da escola, dos amigos. E aí, como faz? Né? Aí a gente fecha os olhos para isso? Não, porque o meu filho não tem nada. Nenhum cérebro é 100%, tá, gente? Nenhum cérebro é 100%. Só que o cérebro TDAH, ele tem o funcionamento diferenciado. Assim como o cérebro do autista, assim como o cérebro dos dislexos, como outros cérebros. Nenhum cérebro vai ser igual nunca, tá? Só que tem características que precisam ser tratadas. Deixa eu ver aqui, tem perguntas? Tem um filho com TDAH, diagnóstico, concentra bem, porém a agitação dele é enorme. Já tomou 14 medicamentos. Pois é, isso acontece também, tá? Você tratar e você concentrar, isso acontece comigo, tá? Eu hoje em dia consigo me concentrar melhor, mas a minha agitação, ela ainda é muito grande. Eu mexo as pernas, vocês veem que eu vou falando aqui, a mão não para, né? Eu tô mexendo, aí eu mexo em folha e tento prestar atenção, às vezes, no que tá passando lá fora e acabo me desligando daqui. Isso tudo a gente passa, tá? Também temos que prestar atenção em que muitas crianças diagnosticadas com TDAH, que às vezes é uma questão alimentar, tá? Isso é muito sério. É interessante e importante você ter um médico que te oriente em tudo, que peça exames de sangue para ver as vitaminas, né? Eu, por exemplo, a minha questão da memória não era só o TDAH. Eu estava com a testosterona indetectável no meu organismo. E desde que eu apliquei, eu fiz testosterona injetável, teve que ser uma dose muito alta, porque a minha era indetectável. E aí a minha memória, né, ficou pior ainda. E aí depois que eu apliquei, a minha memória melhorou muito. E aí tratando, tomando os medicamentos, eu inclusive já não estou nem mais usando a Ritalina, porque eu tenho me sentido bem já sem a Ritalina. Então é todo um processo que quando a gente aceita fica muito mais fácil, tá? Então, uma coisa que é importante também, que eu anotei aqui para falar com vocês, o pouco conhecimento sobre o TDAH, ele leva transtornos para a vida. A criança paga e a família também paga um preço muito alto, tá? Porque, como eu disse, muitas escolas não estão preparadas para atender essa demanda. Uma criança com TDAH, ela precisa de um PEI, né, que é um plano individualizado para ela. Ela precisa sentar próximo do professor. Ela precisa de uma sala que não tenha muitos estímulos externos, porque qualquer coisinha ela vai perder a atenção. Uma sala, às vezes, para fazer a prova, precisa ter um ambiente mais tranquilo, porque se for junto com todo mundo, ela perde a concentração e, às vezes, sabe a matéria toda e, na hora, tira 0, tem um rendimento baixo. Isso acontecia comigo. Eu sempre tive dificuldade de aprendizagem, tá? Eu estudo muito para aprender. Eu sempre tive que estudar muito. Graças a Deus eu gosto. Porque quando a pessoa não gosta, é pior, né? Porque já tem dificuldade, não gosta, não vai se esforçar. Aí realmente é um transtorno maior. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então isso me facilitou. Mas eu sempre tive que estudar absurdos, porque eu não tinha facilidade. Por quê? Quando você tem prejuízo nas funções executivas e você tem a questão das funções cognitivas, emocionais, psicológicas, bioquímicas, e na atenção. Aí eu ia falar sobre atenção. Quando você não consegue
prestar atenção em algo, quando você não tem atenção em algo, você prejudica o quê? A sua memória, né? Você não tem atenção, você não memoriza, e aí vai refletir diretamente no aprendizado. Porque se você não memoriza e você não tem atenção, você não aprende, tá? Então isso também é muito importante. Por isso que às vezes o medicamento ele é necessário. Porque a criança, quantas vezes eu estudava, sabia matéria na época da faculdade, então fisioterapia, que tinha anatomia, eu tinha que gravar o corpo humano inteiro, todos os nomezinhos. E aí? Eu fazia, eu era monitora, eu me dava super bem, só que eu tinha que estudar absurdos. Então, se eu tivesse uma terapia naquela época, um medicamento que me ajudasse, de repente ia ser muito mais tranquilo pra mim, tá? A escola, ela tem um papel muito fundamental na... Peraí, gente, eu preciso ver a hora. Eu já perdi aqui, não sei ver a hora mais. Alguém me fala a hora? Eu tinha aprendido, mas eu já esqueci, viu? Não tô conseguindo ver a hora. Eu não quero desligar na cara de vocês, né? TDAH é um assunto muito, muito extenso. Eu, então, que depois que eu aprendi a falar direitinho, né? Porque ainda tem isso, né? O TDAH, ele tem dificuldade de se expressar verbalmente. E eu tinha muita dificuldade. E eu acho que eu ainda tenho. Mas a gente vai aprendendo. Alguém coloca aí pra mim as horas? Deixa eu ver se colocaram. Aperto ao vivo. Ah, aperto ao vivo. Ah, é verdade. Agora foi isso mesmo. Desculpa, gente. Essa sou eu. Posso, em paralelo, procurar um especialista no assunto para fazer o teste, meu filho? Sim, pode sim. Estrela, depois você me chama lá no WhatsApp que eu te oriento, tá bom? Eu te oriento com certeza. É sempre bom você buscar um profissional, um médico, né? Às vezes até antes o psicopedagogo, o psicólogo, porque aí eles já vão avaliando e manda essa avaliação pro médico, porque ou você vai pro médico e o médico vai pedir, né, essa avaliação, de repente neuropsicológica, para ver o QI, para ver outras questões que o psicopedagogo não está habilitado, mas você me chama que eu vou te explicar tudo direitinho, tá bom? E então vamos lá. A criança e a escola, né? Eu coloquei aqui porque os prejuízos normalmente eles são muito grandes, né? Quando a criança tem TDAH, os prejuízos eles são grandes. As crianças podem aprender, como eu disse, as crianças aprendem, eu aprendo, qualquer um pode aprender, né? Mas as dificuldades são muitas se não tiver o suporte. Quando tem o suporte da escola, quando tem o suporte da equipe, quando tem o suporte da família, que é primordial, é muito maravilhoso, gente, é muito maravilhoso, porque a criança ela vai se sentir segura. O TDAH ele é inseguro, ele tem dificuldade em tomada de decisões, ele tem dificuldade em planejamento, ele tem dificuldade nas suas ações, na autorregulação, emoções, cognitivos. Então vocês imaginam, né? É muito difícil. Então, quando tem um apoio, e às vezes nem mas é muito melhor você prevenir do que remediar. É muito melhor você ter um diagnóstico ou não do seu filho, né? O quanto antes, porque se não for, perfeito. Mas se for, você já começa a ajudá-lo, né? Então, tem muita crença, sabe? Que a gente ainda precisa parar com isso na nossa sociedade. Às vezes dentro da própria família, a avó que não aceita, o avô, o tio. Você já ouviu falar sobre o tratamento do TDAH? Não, nunca ouvi falar não, quero saber, tá? Depois me passa, quero saber sim. Então, a escola, ela tem papel fundamental, tá? No TDAH. Não, hoje o assunto é TDAH, mas não só no TDAH, como em todos os indivíduos. Mas quando eu falo o indivíduo que exige uma atenção mais adequada, é porque ele precisa de adaptações. Todo TDAH precisa de adaptação curricular. Todo TDAH precisa de um PEI. Todo TDAH precisa... mediador, nem sempre, tá? Mas um mediador na prova. As provas, as avaliações, os responsáveis, as conversas, a família, os terapeutas, tem que ser tudo muito objetivo. Tem que ser tudo muito reto ali, sabe? O olho no olho e ser objetivo. Os enunciados claros e curtos
Por quê? Porque quando o TDAH normalmente, ele vai ler uma página de um livro. Eu, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, estou muito melhor. Mas antigamente eu tinha que ler um livro 3, 4 vezes para eu entender. Para eu tentar entender. Porque quando eu estava na última linha da página, eu já não sabia mais o que estava ali na primeira e na segunda. Tá? Então, você imagina na escola o sofrimento que não é, né? Então, a gente... que grau tem o grau, porque olha só, quando você fala de um TDAH que ele é só desatento sempre vai ser também, né? Quando você fala de um TDAH que ele é combinado, que é um TDAH desatento com hiperatividade e com impulsividade, ele é um TDAH mais grave, tá? Existe o TDAH só desatento, que é mais leve, existe grau sim, tá bom? Em casa, para ajudar nas questões escolares, tem muito a parceria da equipe multidisciplinar com as orientações da equipe multidisciplinar, orientações da escola, e a própria família pode fazer assim, regras, eu coloco papeizinhos, escrevo em cartolina, né? É falar mesmo, insistir o tempo todo, filha, o remédio, mãe, já vou, filha, levanta agora e vai tomar o remédio. Filha, lava sua louça. Mãe, já vou. Uma coisa que funciona muito, sabe o que é? O TDAH, ele gosta muito de mandar, de decidir, na hora dele. Tem aquela impulsividade de dar resposta que não quer dar, né? Isso é horrível, isso causa prejuízos horríveis, acaba amizades, âmbito profissional, marido e mulher, isso é muito ruim. Mas é algo que a gente não consegue se controlar, não é maldade, entende? É algo que a gente não consegue se controlar. E aí quando você vai ver, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso, né? Então, assim, em casa, você colocar regras e você fazer assim: olha, filha, você vai lavar a louça hoje, tá? Mas também tem o banheiro. O que você prefere? Lavar o banheiro ou lavar a louça? Você tá dando o poder dela escolher. O que você prefere? Estudar matemática ou português? Ela vai estudar, mas ela vai poder escolher. O que você prefere? Você prefere tomar seu banho agora ou daqui a meia horinha depois que você acabar esse TikTok aí? Mãe, acho que eu vou tomar logo. Não, mãe, deixa eu acabar o TikTok. Isso tem funcionado muito bem, tá? Então, são algumas orientações que eu oriento em casa. É isso aí, o planejamento. O planejamento é tudo, tá? O planejamento é tudo, porque o TDAH, ele tem dificuldade no planejamento. Então, o planejamento para essa vida é um troféu, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, mas se tiver perguntas, porque faltam 13 minutinhos, se vocês tiverem também mais perguntas, podem fazer, tá? Como eu disse, eu falei sobre as funções executivas, né? Tá bem aqui na frente, ó, lobo pré-frontal, tá? Funções executivas, elas estão relacionadas com o amadurecimento dessa região, amadurecimento do córtex. Ele amadurece muito na fase da infância, tá? Por isso que é uma fase muito importante pra gente. Então, as funções executivas, elas são habilidades cognitivas que elas são necessárias para controlar as nossas ações, controlar as nossas emoções, controlar o nosso raciocínio, tá? As funções cognitivas, elas estão muito... Abre a live de novo. Tá fechada? Quando essa acabar? Tá bom. Faltam 12 minutinhos. Então, assim, ela tá relacionada a raciocínio, planejamento, tomada de decisões, tudo isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa criança só tem TDAH, gente. E aí as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças. Gente, não é só TDAH. Eu falo com propriedade, tá? Eu também amo funções executivas, amo. O TDAH, ele foi o que eu falei, ele não é grave, ele não é uma doença terminal, né? Ele tem tratamento pra vida, mas ele é sério. Ele não é grave, mas ele é sério. Porque os prejuízos, eles são muito, muito grandes. Eu, por exemplo, eu fico pensando quando eu era mais nova, se eu tivesse tido um diagnóstico mais cedo, nossa, como muitas coisas teriam sido evitadas.
né? Que às vezes a gente fala assim, a gente tem que colher o que a gente planta. Sim, a gente tem que colher o que a gente planta, mas muitas coisas a gente não consegue mesmo ter controle, tá? Eu não falo só porque eu sou uma terapeuta da aprendizagem, porque eu tô na área de educação há 20 anos, porque eu trabalho com crianças com TDAH há muito tempo, não. Eu falo porque eu falo porque eu tenho uma filha dentro de casa que tem, eu falo porque eu vivencio o TDAH 24 horas por dia. Então fica mais fácil, sabe? O óleo de canabidiol, uma Vicky falou aqui também já. Depois eu vou procurar saber, porque, por incrível que pareça, eu não conheço. Mas eu vou procurar saber, com certeza, tá? Então, gente, a atenção e a memória, elas são muito importantes para a nossa vida. E o TDAH, ele tem prejuízo, né, na sua atenção e na sua memória. E aí, como que você faz para aprender, né? Como você faz para um impulsivo ouvir determinadas coisas e ficar quieto? Como você faz para se planejar, para se organizar, né? É muito difícil. Então, peraí, vamos lá. A criança e a família, ó, eu tô nos meus papeizinhos aqui porque não tô lendo, né, gente? Mas assim, são uns tópicozinhos, porque senão eu ia esquecer de falar algumas coisas bacanas que eu reservei aqui. A criança e a família, né? Na verdade, eu acho que eu tô falando um pouco de tudo aí no decorrer da live. Quando a família entende o que a criança passa, o potencial da criança, ele aumenta muito, tá? Isso é muito perceptível. Justamente por quê? Porque quando a família entende o que aquela criança tem, o potencial dela aumenta por quê? Porque ela tem segurança. Tipo, poxa, se a minha família me entende, é claro que a gente tem que ficar atento pra tudo não ser culpa do TDAH, né? E aquela criança infantilizar, e aquela criança ter outros prejuízos, porque você vai fechar seus olhos para outras coisas, né? Porque tem criança TDAH que é mal educada mesmo, não é só um rótulo. Tem criança TDAH que não tem limite mesmo, não é só um rótulo. Algo que passe muito dos limites. A criança que trata, que tem terapia, que toma medicamento, que a família apoia, que tem uma equipe multidisciplinar ajudando, né? E ainda assim ela continua sem limite, sem seguir regras, respondendo, fazendo muitas birras. Opa, peraí, vamos observar. É uma questão comportamental só? Tem um outro tipo? Tem uma comorbidade? Tem um TOD envolvido aí? Né? A gente precisa analisar tudo, porque é muito sofrido, sabe, gente? É muito sofrido mesmo. Hoje eu vejo assim, por mais que eu cobre a minha filha, o meu marido cobre ela, eu vejo o alívio que ela sente de poder ter um diagnóstico e ser ajudada, né? Ela não gosta, ela fala assim, por que eu tenho que tomar remédio? Por que eu tenho que ter tanta coisa? Porque ela não é só TDAH, ela tem outros transtornos associados. Só que ela nasceu assim, e aí a gente faz o que? A gente cuida, a gente tenta ajudar, a gente tenta abraçar, a gente tenta ajudar de todas as formas para que os prejuízos dela sejam menores possíveis, né? Ela na escola tem que adaptar tudo, não tem que adaptar só a matemática porque ela tem descalculia, tem que adaptar tudo. Se vem um enunciado de 4 linhas, ela não consegue responder, eu tenho que ajudar, tem que ter um ledor, tem que ter alguém para interpretar, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar muito atento. A fase de alfabetização, ela é de extrema importância, ela é fundamental para a gente detectar alguns transtornos, tá? Justamente por isso, porque a fase de alfabetização, ela exige muito da criança. Você imagina uma criança que está na educação infantil ali um tempão e do nada ela vai para uma série onde as responsabilidades dela vão ser muito maiores, onde ela vai ter que aprender a ler e escrever, né? E dentre outras coisas, interpretar. Então, a fase de alfabetização, a gente tem que ficar realmente de olho, né? Foi o que eu falei, não que tudo seja transtorno. Tem criança que é mais, né? Mais avoadinha mesmo, é o jeito dela. Mas eu sempre fui taxada a maluquinha, a doidinha, a que não sossega com um namorado, que tem vários namorados, que se apaixona toda hora. Aquela, porque ainda tem isso, o TDAH, ele tem essa dificuldade na relação, tá? No relacionamento a dois, ele tem uma dificuldade muito grande, justamente por causa dessa hiperatividade, dessa impulsividade. Ele é como se fosse compulsivo, sabe? Ele tem que estar sempre apaixonado por alguma coisa, por alguém, e aí quando acaba aquela paixão, quer trocar,
Isso faz parte da característica do TDAH. Então, para você ver como é importante desde pequeno já tratar o seu filho, para que ele não sofra até isso mais tarde. E aí ser taxado como o quê? Como muitas outras coisas, né? Que você nem sabe que você tem. Ah, é só o jeito dela, ela é maluquinha, ela é doidinha, ela é acelerada demais. Ah, olha a irmã como é calminha. Ai, tão lindinha, parece uma boneca. Olha a Renata, parece um menino, não sossega. Isso é muito prejudicial. Comparar os filhos com outros irmãos, comparar os filhos com amigos, comparar os filhos de vocês com vocês, tá? Eu já fiz isso. Eu não tô falando aqui pra vocês que eu nunca fiz, eu já fiz. Olha, você é assim assado, eu não fazia isso. Você é assim assado, fulano não é. Não façam isso. Não façam isso. Isso é extremamente prejudicial, tá? Extremamente prejudicial. Então, se você perceber, pede ajuda. Não é vergonha, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem qualidade de vida, muita coisa. Hoje eu ajudo crianças. Olha isso pra mim. Quando eu faço aqui os meus atendimentos, que eu vejo as crianças evoluindo, me dando um sorriso. Tia, eu tô aprendendo. Gente, isso é maravilhoso. Sabe? Procura um psicopedagogo pra avaliar. E aí o psicopedagogo vai encaminhar pro psicólogo, pro fono, pro TO, pro médico. Procura, sabe? Peça ajuda. Então, gente, eu tinha mais um monte de coisa aqui pra falar. Algumas dicas que já tá pra acabar aqui a live. E eu tenho algumas dicas aqui que eu deixei pra... Já falei, isso aqui eu já falei, né, pra família evitar rótulos de preguiçoso. Você é um preguiçoso, você não quer fazer nada. Pra você jogar bola, você serve, né? Pra você ficar no telefone, você serve, mas pra estudar você não quer, você é um irresponsável, tá? Então, assim, eles precisam muito do reforço positivo. O reforço positivo, ele é maravilhoso pra criança. Tá? Faça combinados, converse muito, olhe no olho do seu filho. A gente leva uma vida muito estressante, né? E às vezes a gente não consegue, a gente perde a paciência. Por que essa criança é assim? Mas ele precisa tanto de ajuda, gente, tanto, porque nós somos adultos e a gente precisa de ajuda. Então vocês imaginam quanto uma criança que está em fase de desenvolvimento, seu cérebro não está formado, o nosso é formado e a gente já, né, às vezes fica tantã. Imagina uma criança. O cérebro não é todo formado, né? Tem um hemisfério que funciona melhor que o outro, tem o hemisfério que é mais emoção, tem o hemisfério que é mais razão. Então, gente, sim, é muita coisa, sabe? Que a gente precisa observar os nossos alunos, observar os nossos filhos, observar as pessoas da família, tá? Saber entrar nos assuntos. Eu tô aqui pra ajudar vocês. No que vocês precisarem, podem me chamar lá no direct, quem tem meu telefone acho que tá aí na minha página também profissional. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vou voltar com outros temas, não consegui falar tudo, eu vou voltar depois com TDAH de novo, mais tarde, porque estão me pedindo para falar sobre dislexia, estão me pedindo para falar sobre autismo, sobre algumas dicas, e eu vou falar sobre tudo, tá? Então, semana que vem eu acho que eu já consigo falar sobre a dislexia, que também muitas pessoas me pediram, que também confunde muito com TDAH, tá? A dislexia é um assunto importante que eu vou falar, de repente, semana que vem. E fiquem atentos que eu vou divulgando. Foi um prazer muito grande, eu me sinto muito lisonjeada, muito feliz de poder estar aqui, de poder passar um pouquinho da minha experiência, de poder falar sobre até as coisas pessoais, né? Poder ajudar vocês, tá bom? Tô aqui disponível se precisarem de mim, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Beijos.